Olá a todos, que a paz de Deus, nosso Mestre Jesus, estejam conosco hoje e sempre. Bom, meus queridos, hoje então nós vamos falar sobre a incorporação. E este assunto eu vou tomar como base o livro Mediunidade de Edgar Armond. E claro que hoje em dia já houve até uma modificação das classificações as quais eu vou transmitir para vocês. Mesmo assim, ela ainda nos ajuda a preencher, né, as nossas dúvidas com relação, né, ao que nós vamos transmitir agora. Tá? Bom, na nossa comunidade, no nosso meio umbandista, e mesmo no meio espírita e até no candomblé, a mediunidade de incorporação ela é a mais comum, porque ela faz com que estabeleçamos contato direto com os espíritos diretamente e adquirimos instruções também diretamente com eles, certo? Na Umbanda, mais especificamente, o assistido ele tem a condição e tem a oportunidade de conversar diretamente com a entidade através do médium. Tá? Então isso traz um conforto muito grande para a nossa alma, para o nosso ser, para o nosso coração, certo? Bom, segundo Edgar Armond, neste livro, Mediunidade, nós temos então 3 tipos de incorporações. Nós temos a forma consciente, a semiconsciente e a inconsciente. A forma consciente, turma, o espírito comunicante, ele não chega a estabelecer um contato no perispírito do médium. Ele pode ficar somente ao lado e transmitindo seus pensamentos, não é? E o médium, então, ele vai transmitir aquela informação usando suas próprias palavras. Esse tipo de mediunidade é muito comum, por exemplo, nas pessoas que vão dar palestras, não é? Enfim, aquelas pessoas, os oradores, né, dos tribunos, aquelas pessoas que elas vão ser inspiradas. Agora, quando a gente trabalha com mediunidade, então, o médium simplesmente ele fica envolvido por aqueles pensamentos, pelo espírito comunicante e transmite as mensagens usando suas próprias palavras, sua própria voz. Tá? Já a semiconsciente, já há o estabelecimento do contato do espírito, do perispírito, do espírito comunicante com o perispírito do médium. Já o que nós chamamos de acoplamento do perispírito. Tá? Nesse caso, o espírito comunicante já consegue tomar controle sobre o corpo do médium. O médium, então, nesse caso, ele fica semidesdobrado. Tudo bem? E muitas vezes ele vai ter, é como se ele tivesse uma sensação de torpor, meio que dormência, mas mesmo assim ele tem uma certa consciência do que está se passando. Tudo bem? E nesse caso, além de ele ter, o espírito comunicante, ter o contato com o perispírito, né, ele pode também conseguir, inclusive, atuar com maior liberdade sobre os órgãos vocais, né? E, enfim, sobre o corpo do médium. Tá? Esse tipo de incorporação da semiconsciente, ela é muito comum dentro do meio umbandista. Tá? Porque é exatamente através desse acoplamento dos perispíritos que o espírito comunicante, inclusive, ele consegue modificar as feições do médium pelo perispírito. E esse fenômeno de modificação de feições, inclusive até de voz, em alguns meios espíritas consideram isso até como se fosse uma manifestação de efeito físico. Essas modificações que ocorrem, né, no semblante e até da voz, não é? Enfim, em vários outros aspectos, nós chamamos de transfiguração. Então, dentro do meio umbandista, é muito comum esse fenômeno da transfiguração, que é quando há essa modificação. Tudo bem? E o último caso, que é uma faculdade rara nos dias atuais, que seriam os médiuns inconscientes. Nesse caso, o
médium em espírito se desdobra, sai de seu corpo. O duplo etéreo do médium, ele fica acoplado ainda no corpo físico. Então, o médium, ele se desdobra em perispírito sem o próprio duplo etéreo, certo? É nesse duplo etéreo que está no corpo físico do médium que vai haver o acoplamento, vai ser o ajuste do espírito comunicante já no próprio corpo. Nesse caso, sim, há uma incorporação de fato. Por que eu estou dizendo de fato? Que nos outros fenômenos, eu posso dizer que o espírito não chega a entrar no corpo do médium. Tá? Isso até, vamos colocar, até uma propriedade da própria lei da física e da química, que dois corpos não ocupam o mesmo lugar do espaço. Tá? E nesse caso, então, no médium semiconsciente, há aquele acoplamento, há um certo pré-desdobramento, um certo afrouxamento na ligação do perispírito do médium, né, no seu duplo etéreo, no corpo físico, em que o espírito comunicante ele consegue ter um controle. Mas na inconsciente, quem toma o controle total é o próprio espírito comunicante, porque o médium em espírito se desdobra, sai de seu corpo. Tudo bem? Certo? E nesse caso, aí sim, o espírito comunicante tem mais controle, tem total controle sobre todo o corpo do médium. Tá bom? Qual que é melhor, então? Pessoal, infelizmente, nos outros meios umbandistas, nos meios espíritas, mesmo do candomblé, carecem de informações. Né? Muitos acham, então, quero ser inconsciente. Calma, meus irmãos. Para que o médium ele tenha essa faculdade de incorporação inconsciente, há um preparo antes dele encarnar, não só no próprio perispírito do médium em si, como também em questões físicas do próprio corpo. Tá? E isso decorre do tálamo lá no cérebro. Tudo bem? Quando se interrompe essa informação do tálamo, não é? O que acontece? Né? Que quando estamos na vigília, nós captamos as informações. Quando essa interrupção lá no tálamo, não é? A pessoa, se ela não toma consciência do que acontece, é uma entidade inconsciente. Então não é uma questão de querer, é uma condição. O que é uma condição? A gente nasce assim, certo? Agora, e aqueles que estão conscientes, ou principalmente semiconscientes, vamos falar dentro do meio umbandista, eles podem também transmitir excelentes comunicações? Claro que podem. Porque o mais importante, meus irmãos, não é somente ter a habilidade, né, da faculdade em si, mas principalmente por quem nós estamos sendo assistidos, certo? A mediunidade não é uma faculdade, não é? Mas quem nos assiste, aí sim, vai depender do nosso comportamento, da atitude moral de cada médium. E é óbvio que nós queremos ter constância, assistência dos bons espíritos. Tá bom? Então, não é uma coisa que a gente quer, não, é uma condição que a gente encarna. Um médium, todas essas categorias de mediunidade, tanto a consciente, semiconsciente quanto a inconsciente, os médiuns podem conseguir transmitir os mesmos pensamentos. Por exemplo, na semiconsciente, ele pode conseguir transmitir com fidelidade, né, como acontece de repente numa incorporação inconsciente? Claro que pode. Né? Para isso há um treino. Né? Há um tempo, há um treino que o espírito comunicante, o médium, o espírito comunicante então começa a agir de uma tal maneira tão natural que ele transmite seus trejeitos, gestos, etc., pelo médium. Tá? E não é só isso, a mensagem em si, enfim, outras coisas, pode ser, né, iguais até, né, de um médium semiconsciente para o inconsciente. Tá? Isso vai requerer apenas um treino. Nós chamamos de aprimoramento mediúnico. Tá bom? Então, vamos tirar
né, essa bobagem de achar, eu quero apagar, eu quero ser inconsciente, porque não é essa a condição importante e principal para a gente poder fazer a caridade com Jesus, não. Começa já no nosso próprio íntimo. Começa com a nossa própria reforma íntima. A gente melhorar como ser humano a cada dia. Tá bom, meus queridos? Tá? Eu espero que este vídeo, esta aula, possa esclarecer muitas coisas. E qualquer dúvida, pode nos procurar. Tá bom? Fique em paz.